Olá, cumprimento você que nos assiste com a paz do Senhor. Espero que você tenha tido um ótimo dia e que Deus esteja abençoando imensamente sua vida. Eu tenho reparado esses dias, tem algumas pessoas que nós não conhecemos, nós não nos conhecemos pessoalmente, que têm seguido aqui as pregações através do Facebook, e acessando o YouTube também. Assim que nós terminamos essa pregação, nós editamos ela, fazemos uma abertura e colocamos no YouTube, para que assim outras pessoas possam assistir mais tarde e também possam compartilhar com outras pessoas, né? Mas para você que nós não nos conhecemos pessoalmente, eu sou o pastor Leandro, eu sou pastor da Igreja Batista da Graça, aqui da cidade de Uberaba, e durante esse tempo em que nós estamos de quarentena, nós temos tido a oportunidade de aproveitar as redes sociais para podermos meditar aqui na palavra de Deus, tá certo? Então, é um prazer podermos estar juntos novamente nessa noite, que Deus esteja nos ajudando e nos abençoando. Hoje eu estou aqui no estabelecimento da nossa igreja, aqui no templo da Igreja Batista da Graça, e realmente dá saudade, de poder vir e cultuar junto com os demais irmãos, mas nós acreditamos que essa fase está próxima de chegar ao fim, né? Se não chegar nessa vida, com certeza existe algo muito melhor e muito maior nos esperando. E é sobre isso que eu gostaria de mencionar nessa noite, tá certo? A respeito do céu, a nossa morada celestial, o nosso lar celeste, né? Nós vamos ler alguns versículos aqui em Apocalipse. Mas antes disso, vamos fazer uma oração pedindo ao nosso Deus para nos ajudar, nos abençoar, para que Ele venha a trazer as palavras certas aqui para o nosso coração. Que o Senhor, nessa noite, trabalhe na nossa vida e nos dê conforto, nos dê paz. Que Ele nos ajude a podermos viver nesse mundo para algo maior. Vamos orar então, pedindo ao Senhor essa ajuda? Então, convido a você, curve sua cabeça, feche os seus olhos e ore juntamente comigo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nessa noite por estarmos aqui reunidos novamente para podermos te adorar, te louvar, lendo a tua palavra. E nós agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que ela revela a respeito do nosso lar celestial. Pedimos ao Senhor, Pai, traga paz, traga alento ao nosso coração nessa noite e nos ajude, Senhor Deus, a podermos compreender e que o Espírito Santo possa aplicar toda essa palavra no nosso coração. Ó Deus, esteja conosco, nos ajude. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler com você Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 10. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 10. E aí nós vamos seguindo a leitura até o capítulo 21, versículos 1 a 8. Tá bom? Apocalipse capítulo 20, versículo 10, até o capítulo 21, versículo 8. Então diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Nós vamos ler só até aqui. Eu quero lembrar você que a nossa intenção nessa noite não é fazer um estudo sobre escatologia. Para quem já estudou escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, os últimos eventos, é uma doutrina complexa e muito extensa. Tem vários acontecimentos. Então, essa não é a nossa intenção nessa noite, mas a intenção aqui nessa noite é nós meditarmos a respeito da nossa morada celestial, o céu. Aquela pessoa que é um convertido por Cristo, aquela pessoa que um dia ela entendeu o quanto ela é pecadora, necessitada da graça de Deus, e que o seu pecado foi castigado em cima de Jesus Cristo, através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Quando uma pessoa compreende isso, e ela curva os seus joelhos diante do Senhor, pedindo para que o Senhor salve a sua vida, salve sua alma com arrependimento dos pecados. Então, a partir daquele momento, a palavra de Deus ela diz que aquela pessoa recebe vida eterna, conforme João capítulo 3, no versículo 16. E sabendo a respeito disso, que ela recebe vida eterna, então a palavra de Deus ela descreve aqui um pouquinho a respeito da morada que nos aguarda para aquele que já se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Lembrando que essa conversão não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com denominação nenhuma, mas simplesmente pela graça de Deus, revelada através de Jesus Cristo. Então nós temos aqui a descrição, né, desse lugar que nos espera, aquele que está em Jesus Cristo. São muitas pregações feitas, né, a respeito do céu. Muitos pregadores gostam de falar sobre esse assunto e realmente é gostoso quando nós lemos a palavra de Deus e entendemos que a nossa morada não é aqui. A nossa morada é lá no céu. É o céu que nos espera. Então por isso nós temos falado tanto esses últimos dias para não colocarmos a nossa esperança nesse mundo, nas coisas que existem por aqui. Nem as coisas boas e nem as coisas aparentemente ruins, como essa crise que tem acontecido, essa crise mundial, né? Mas a nossa esperança está no céu. Eu espero que você esteja ouvindo bem, eu estou fazendo testes aqui, nós estamos usando o áudio, captando direto da mesa de som. Então, se não estiver bom o áudio, tenha um pouco de paciência, com o passar do tempo nós vamos ajustando para que fique melhor, tá certo? Mas muitos pregadores falam a respeito do céu e existem muitos hinos também que falam sobre o céu, né? Eu avisto uma terra feliz, quantos de nós não cantamos esse hino, né? Onde irei para sempre morar. Aí tem aquele hino, quando se fizer chamada, lá estarei. Há um lar muito feliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Lá tristeza não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assolará, e a morte sumirá. E para sempre estarei com meu Salvador e Rei. Ó que dia de glória será. Todos nós já cantamos esses cânticos, esses hinos preciosos que falam a respeito do céu, não é verdade? É gostoso quando nós pensamos a respeito disso, né? Quando nós falamos a respeito do céu. Temos aqui a descrição em Apocalipse dos últimos eventos, em comparação com outros livros do Antigo Testamento também, né? Então, quando você faz o estudo a respeito disso, você pega todos esses livros e estudam juntos, né? Eles acabam que se entrelaçam nos eventos. Mas aqui nós sabemos alguns eventos importantes que nós estamos aguardando, como, por exemplo, o arrebatamento da igreja.
Vai ser um dia glorioso, o dia que a igreja vai ser arrebatada, nós seremos retirados desse mundo, né? Aí então inicia-se o que nós chamamos de a grande tribulação, né? E aí nós vemos isso aí no capítulo 5 de Apocalipse em diante. Você pode estudar depois. Nós temos então, nesse período aí, depois, nós temos o tribunal de Cristo. E enquanto isso, haverá as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, onde a igreja estará ali, né, fazendo o seu casamento com o Cordeiro de Deus. Aí então nós temos o período do milênio, Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 6. Satanás é amarrado por 1000 anos e tudo mais, né? Então depois ele é solto, julgado e punido. E aí começa a nossa leitura aqui no versículo 10, né, a respeito disso. Então tudo isso, quando nós pegamos essa sequência de eventos, nós vemos o quanto Deus é perfeito em todas as coisas que Ele faz. Deus é perfeito. Deus, Ele é Deus maravilhoso, soberano, e Ele tem todas as coisas sob o seu controle, né? E todos esses eventos nós estamos aguardando ansiosamente, porque isso demonstra que a nossa redenção está próxima. Tanto é que a palavra de Deus diz em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 13: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e a nova terra, em que habita a justiça. É esse céu que nos aguarda, esse céu. Nós vimos aqui nesses versículos a respeito de Satanás, que ele foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Aí nós vimos o julgamento e nós vimos ali algo importantíssimo. Versículo 15, aquele que não foi achado escrito no livro foi lançado no lago de fogo. E eu espero com todo o meu coração que você que está assistindo nesse momento, que o seu nome está escrito no livro da vida, porque um dia esse livro vai ser aberto. E aquele que não estiver lá, infelizmente, ele terá que receber o pagamento pelos seus pecados. Conforme Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, diz a continuação do versículo, né? Então, por isso, amado, nós temos uma viva esperança, nós que estamos em Cristo Jesus. Nós temos uma esperança que ninguém pode tirar isso de nós. Nós temos vida eterna, vida eterna. E essa vida, então, ela é eterna, nós estaremos eternamente com o nosso Senhor. Ainda que esse corpo se desfaça, ainda que a morte chegue, ou que Cristo venha e nos arrebate daqui, então, deixando esse mundo para trás, nós estaremos eternamente com o nosso Deus. Então, qual é a porcentagem, ou qual é a intensidade do seu desejo pelo céu? Qual é a intensidade? Quanto você deseja ir para o céu? É interessante quando nós pensamos a respeito disso, porque muitas pessoas, eles dizem, eu quero ir para o céu, e pelo que nós lemos os relatos aqui, é um lugar maravilhoso, e nós cantamos sobre isso. Mas sabe de uma coisa? Muitas pessoas, preferem continuar nessa vida do que estarem no céu. Agora, nós sabemos, o próprio apóstolo Paulo, ele disse que julgava mais necessário ficar aqui, né, porque ele ainda tinha obras que precisaria completar para o nosso Deus. E nós sabemos disso. E se nós estamos aqui nesse momento, significa que é da vontade de Deus para que nós estejamos aqui agora, porque nós temos coisas para fazer para o nosso Deus ainda. Mas nós desejamos realmente ir para o céu? Por que muitas vezes nós colocamos o nosso pensamento nas coisas desse mundo? Por que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança nas coisas que acontecem nesse mundo? Já pensou sobre isso? Por que muitas vezes tantas pessoas colocam a sua esperança em cima de uma pessoa, em cima de alguém, em cima de bens materiais? Então, o quanto nós desejamos realmente o céu? Então, algumas coisas que nós lemos na palavra de Deus que nos ajudam a refletir sobre isso, para que nós possamos desejar ainda mais esse lar celestial. E nós lemos aqui algumas coisas interessantes a respeito disso. Então ele viu aqui novos céus e uma nova terra, no versículo 1 do capítulo 21. E aí ele viu ali a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia como uma esposa ataviada para o seu marido.
né? E aí depois ele diz aqui algumas coisas e nós entendemos algumas coisas aqui, irmãos, que nos ajudam aqui a respeito disso. João, nós temos que saber, João quando escreveu aqui, eu nem imagino essa visão que ele teve e a dificuldade para colocar isso no papel. Então João nesse momento ele estava exilado na ilha de Patmos, por volta do ano 95 depois de Cristo, por Domiciano, o imperador de Roma. Interessante a vida desse homem, ele foi tão perverso, assim como Nero e outros também, mas ele foi tão perverso que ele se auto-intitulou Senhor e Deus. E aí todos os apóstolos, eles já haviam morrido martirizados por Cristo. Né? Eles já estavam mortos como mártires pela causa de Cristo, pelo Evangelho. Mas aí então João, ele era o único aqui que restava e de repente ele foi exilado para a ilha de Patmos. E lá, talvez de repente sem esperança, exilado ali sozinho, ele recebeu essa visão do céu. E ele passou isso para o papel, né? Para que nós pudéssemos receber essa mensagem do Senhor. Então nós temos que entender que existem muitas limitações aqui, mas o que ele conseguiu escrever, isso nós podemos ler. E dessas coisas que ele conseguiu escrever, nós temos aqui, por exemplo, algumas meditações que nós podemos tirar aqui a respeito do nosso lar celestial. Somente no lar celestial não haverá sofrimento. Somente no lar celestial não haverá sofrimento. E nós vemos aqui o versículo 3. Apocalipse 22, perdão. Apocalipse 22, no versículo 3, diz assim, pula comigo para o capítulo 22. Versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E os seus servos o servirão. Então isso aqui é maravilhoso. Nunca mais haverá maldição contra ninguém. Contra ninguém. Não haverá maldição. Aí nós lemos aqui no capítulo 21, no versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E aí no versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Isso significa que não haverá sofrimento. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso nos faz desejar esse céu. Essa morada celestial, onde não haverá sofrimento. Isso nos faz desejar o céu, nos faz desejar deixar este mundo no tempo do Senhor, mas isso nos faz colocar a nossa confiança em Deus, sabendo que muito mais do que nesse mundo, e do que as coisas que nós gozamos desse mundo, existe algo muito melhor e muito maior que nos espera lá no céu. E esse algo muito maior e muito melhor é a ausência de sofrimento. Não haverá sofrimento. Se nós pudéssemos parar essa meditação por aqui, já estaria de bom tamanho, né? Porque só de não haver mais sofrimento, então para nós já seria maravilhoso demais. Mas a questão, irmãos, é que, além disso, existem muitas outras coisas que nós podemos ler na palavra de Deus a respeito do céu. E falando a respeito do sofrimento, nós entendemos, existe um plano de Deus para o sofrimento. E um desses planos é nos ajudar a compreender que o nosso lar não é aqui. Que por mais que nós tentemos viver uma boa vida nesse mundo, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar e trocar e adquirir coisas, por mais que nós tentamos adquirir bens nesse mundo e viver uma boa vida nesse mundo, o sofrimento sempre haverá. Sempre haverá. Então entenda isso, coloque isso na sua cabeça. Enquanto nós estivermos nesse mundo, haverá sofrimento. Mas naturalmente não gostamos de sofrer.
Porque quando nós sofremos, nós apenas olhamos o lado negativo. Nós não conseguimos ver planos de Deus para o sofrimento. Mas nós vemos na palavra de Deus, quando nós lemos o livro de Tiago, quando você lê o livro de Pedro, a carta de Pedro, nós vemos ali que sofrimentos são reais e existem planos do Senhor para o sofrimento, para a prova da nossa fé. Mas sabe de uma coisa? Ainda que Tiago nos ajuda a nos alegrarmos no sofrimento, nas tribulações, haverá um momento em que isso terminará. E essa é a esperança que nós temos de abandonar essa vida e estarmos eternamente com Deus sem sofrimento. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que vai ser revelada para nós. Aflições desse tempo nem se comparam, porque nós sabemos o pecado ele bagunçou a raça humana. Os nossos sofrimentos aqui, muitos deles são decorrentes do pecado. Mas sabe, um dia tudo isso estará terminado, né? Não haverá mais sofrimento. Então nós louvamos a Deus por causa disso, né? Nós louvamos a Deus. Amados, outra coisa que nós podemos aprender aqui, além de não haver sofrimento, somente no lar celestial não haverá pecado. E isso é um consolo para nós. Só no lar celestial não vai haver o pecado. E nós lemos aqui no capítulo 21, versículo 8, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu não sei se você consegue visualizar isso, mas ele diz aqui a respeito de Deus limpar as lágrimas, no versículo 4, a respeito da ausência de sofrimento, de pranto, clamor, morte, não haverá mais dor. Aí no versículo 6 ele diz, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então ele fala ali, ao que vencer herdará todas essas coisas, eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Então quer dizer, depois de escrever tantas coisas boas aqui, ele coloca o versículo 8. Mas por quê? Aparentemente o versículo 8, humanamente falando, é um versículo feio. Ele dá aqui uma sequência de pecadores, de atos pecaminosos, abomináveis a Deus, no meio de tantas palavras bonitas. Mas por quê? Meu querido, eu creio que é justamente para nós lembrarmos que no céu não haverá pecado. Não haverá mais pecado no céu. O único lugar onde nós estaremos adorando ao nosso Deus, com todo o nosso coração, 100% ausente de pecado, vai ser no céu. E aleluia por isso, né? Graças a Deus por isso. E por que não vai haver isso? Porque o céu é a habitação do próprio Deus. É a habitação do próprio Deus. Nós sabemos, Deus reina em todos os lugares, Ele é onipresente. Mas a palavra de Deus também diz que o céu é a habitação do Senhor. Então lá não haverá pecado. Pela primeira vez, nós estaremos adorando a Deus sem pecado. Para e medita sobre isso. Quantas lutas nós temos nesse mundo, na nossa vida, com relação ao pecado? Quantos vícios nós temos? Quantas vezes palavras ociosas saem da nossa boca? Quantas vezes pensamentos pecaminosos permeiam a nossa mente? Quantas vezes nós pecamos com as nossas mãos e com os nossos pés? Quantas vezes nós pecamos com os nossos olhos, olhando coisas que não deveríamos olhar? E nós lutamos contra isso. Por quê? Porque nós somos salvos em Cristo, nós somos nova criatura e nós lutamos contra esses pecados. O salvo em Cristo, ele não tem prazer no pecado, ele luta contra isso. Ele luta. Mas sabe de uma coisa? Um dia essa luta vai findar, porque no céu não haverá mais pecado. E essa é a esperança que nós temos. É a esperança que nós temos. Uma viva esperança. Em capítulo 21 aqui ainda, olha comigo versículos 22 e 23.
Versículos 22 e 23. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Porque a glória de Deus estará lá, o nosso Deus estará lá. Então lá não pode haver pecado, não haverá pecado. Deus não pode habitar com o pecado. Deus não admite pecado. E é justamente por isso que todos nós precisamos de um Salvador, porque somos pecadores. Mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi sacrificado por nós. E através do sacrifício dele, nós podemos ter real acesso a esse lugar quando nós passarmos dessa vida. Então nós louvamos a Deus por isso. Nunca mais teremos desejo impuro, nada de ira, impaciência, invejas, brigas, fofocas, intrigas, palavras que machucam, depressão, nada disso haverá naquele lugar. E esse é o lugar que nos espera. E graças a Deus por isso. Então o nosso céu, o nosso lar celestial, não haverá sofrimento, não haverá pecado e também não haverá temporariedade. Temporariedade não haverá. Essa palavra temporariedade, se você olhar no dicionário, ela significa qualidade do que é temporário. Qualidade do que é temporário. Então não haverá temporariedade, ou seja, as coisas por lá, o tempo lá não existirá, será eterno. Viveremos eternamente com o nosso Deus. Então, de todas essas maravilhas que nós lemos a respeito desse lugar maravilhoso, nada é passageiro. Ficaremos eternamente com o nosso Deus. E, meu amado, isso é um alento para o nosso coração. Isso é uma alegria quando nós pensamos sobre isso. Porque todas as coisas desse mundo são temporais. Todo o sofrimento, toda a dor, todo o pecado, toda a dificuldade, tudo isso, toda essa crise que nós estamos vivenciando, tudo isso é temporal. Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai passar um dia. Mas no céu, não. No céu nada terminará. Viveremos eternamente com o nosso Deus. Tudo será eterno. Tudo será eterno. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, é um versículo que eu sinto muito porque diz uma grande verdade. Ele diz ali que nós não devemos atentar para as coisas que nós vemos, mas para as coisas que nós não vemos. Porque as coisas que nós vemos são temporais, mas as coisas que nós não podemos ver, essas sim, são eternas. Então, irmãos, muitas vezes nós colocamos a esperança nas coisas desse mundo, tudo isso vai findar, vai acabar. Os nossos bens vão ficar para trás. Todo o nosso dinheiro que, de repente, aquelas pessoas que têm condições para isso, todo o dinheiro que eles acumulam aqui nesse mundo e colocam a sua esperança naquilo, e tudo isso vai ficar para trás. Não que adquirir bens seja ruim, de forma alguma. Não que ter dinheiro seja algo ruim, também não. Mas acontece que existem pessoas que colocam esperança em coisas que são temporais, que vão ficar nesse mundo. Mas o nosso céu, esse lar é eterno. Então não haverá temporariedade. Amados, eu gostaria de ler com vocês 1 Tessalonicenses capítulo 4. E nós estamos terminando essa meditação breve. Mas antes disso, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos finalizar com esse texto. Mas antes de nós irmos de acordo com tudo isso, o que o lar, o céu, significa para você? De acordo com tudo isso que nós lemos, que nós comentamos, o quanto nós desejamos estar nesse lar, o quanto nós desejamos estar lá, é uma realidade para nós, para aquele que tem Cristo. E um dia, sabe o que há de acontecer? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus,
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Porque estas palavras são um consolo, um conforto para nós, para sabermos, para entendermos que a nossa vida neste mundo é breve. Há sofrimento, há pecados e são temporais, são breves. Em Tiago nós lemos que a nossa vida nesse mundo é como um vapor, que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. A minha e a sua vida passa rápido nesse mundo. O que nós temos para o mundo vindouro? Você que está assistindo, o Senhor Jesus Cristo é o seu Salvador? Ele é o seu Salvador? Você já se arrependeu do seu pecado e pediu a Jesus Cristo para salvar a sua vida? O Senhor Jesus Cristo morreu para te salvar. E essa esperança a qual nós estamos lendo é somente para aqueles que reconhecem a Cristo como único e suficiente Salvador. Aqui não é o nosso lar. As coisas que conseguimos neste mundo não vão durar muito tempo. Neste mundo sempre teremos tristezas. Diante de tudo isso que foi revelado para nós sobre a nossa morada celestial, o quanto nós desejamos estar lá. O quanto nós desejamos ver Jesus. Face a face, nós vamos vê-lo. Para você que é salvo, essa esperança aqui é para você, é para mim, é para nós. Para você que não é salvo, capítulo Apocalipse 22, 17, diz assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Tome de graça da água da vida. Essa água da vida é Cristo. Recebe Cristo como seu Salvador. Agora, para você que já tem o Senhor Jesus Cristo, tem certeza da sua vida eterna, então o versículo 20 é para nós. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Amados, essa é a nossa esperança. É a nossa esperança. Em 2 capítulo 4, versículo 8, ele fala a respeito das pessoas que amam a vinda de Cristo. E aí a pergunta é, você e eu, nós amamos a vinda de Cristo? Nós desejamos a volta do Senhor? Os eventos que acontecem à nossa volta, tudo isso vem se cumprindo de acordo com a palavra do Senhor, preparando o cenário para a volta do nosso Cristo, que virá nos buscar. Jesus vindo, nós vamos encontrar com Ele nos ares. Você vai estar lá? Eu vou estar lá. Não é porque eu sou bonzinho de forma alguma. Não existe alguém bonzinho senão o nosso Deus. O próprio Cristo disse. Não é porque eu frequento uma igreja ou faço parte de uma denominação. Não é isso. Eu vou estar lá porque um dia eu dobrei os meus joelhos diante do Senhor, reconhecendo o quanto eu era pecador miserável, mas reconhecendo que Jesus Cristo pagou o preço pelo meu pecado lá na cruz do Calvário. E por causa disso, eu tenho vida eterna. Isso é para todos. Quem tem sede, venha. Tome de graça da água da vida. E como Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4, aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Meu amado, esse é o lar celestial que nos espera. As coisas desse mundo são temporais. Já está breve para acabar. Já está quase acabando tudo isso. Nós vamos estar eternamente com o nosso Deus. Espero que isso seja uma esperança real e verdadeira para você. Amém? Vamos orar ao nosso Deus e agradecer por essa esperança que Ele tem nos dado.
Vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças nessa noite, Pai, porque o Senhor tem nos preparado uma morada. Nós temos a certeza, ó Deus, do nosso destino, para aquele que já chegou até o Senhor Jesus Cristo, para aquele que já bebeu da água. E, ó Deus, se alguém que estiver assistindo essa mensagem, se há alguém que não seja salvo, eu peço ao Senhor que o Espírito Santo ajude essa pessoa, ó Deus, a encontrar o caminho. Ó Pai, que essa esperança, ó Deus, venha a permear os nossos corações, mesmo apesar de todas as dificuldades que nós vivemos. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado e principalmente pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Enche o nosso coração de paz. É o que nós pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amado. Então, espero que essa mensagem tenha trazido alento, conforto ao seu coração, trouxe ao meu, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos de algo para podermos colocar a nossa fé, depositar a nossa fé. E com certeza a nossa fé não deve ser depositada nesse mundo. O mundo vai de mal a pior. Mas o nosso Deus, Ele sempre é Deus. E Ele sempre está Ele sempre vai estar onde sempre esteve, desde a eternidade passada até a eternidade futura, no trono. Amém? Vem um dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doença haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz, com o Salvador capaz. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Lá tristeza não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assolará, e a morte sumirá. E para sempre estarei com o Salvador e Rei. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será.